Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o filme que traz Tom Hanks de volta ao Oscar depois de quase 20 anos. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre A Beautiful Day in the Neighborhood, ou Um Lindo Dia na Vizinhança, o mais novo filme de Marielle Heller, estando Matthew Rhys, Tom Hanks e Chris Cooper, acompanhando aí uma história baseada em um artigo escrito por um jornalista que fez o perfil do Mr. Rogers, um dos apresentadores de televisão mais queridos da história dos Estados Unidos. E basicamente a gente tem um jornalista aqui que está tentando determinar se o personagem vivido pelo Mr. Rogers, que é uma das pessoas mais carinhosas e gentis da história, é, na verdade, um personagem mesmo, e o cara, mesmo Fred Rogers, é completamente diferente, ou se o Fred Rogers é tão extraordinário quanto parece. Então, começando com a direção da Marielle Heller, ela tem uma escolha estilística bastante interessante. Além de recriar aí o programa do Mr. Rogers de maneira bastante fidedigna e verossímil, né? Desde a questão por trás das câmeras, de como é que tudo era filmado e estruturado, a gente também tem a verdadeira representação visual aí do programa do Mr. Rogers, agora com o Tom Hanks interpretando o Fred Rogers. Mas além disso, toda a estética desse programa infantil é utilizada nas transições entre as cenas desse filme. Então, a gente acompanhava aí a presença de vários modelos de cidades aí em maquetes, questões nesse sentido sendo utilizadas aí no programa do Mr. Rogers. Isso é também integrado diretamente na linguagem visual aqui do filme para trazer as transições entre as cenas. Algo que eu achei bastante ousado, mas que não funcionou necessariamente para mim o tempo todo quando a gente não estava tratando do Mr. Rogers especialmente, né? Quando a gente trouxe a história do jornalista interpretado pelo Matthew Rhys, o Lloyd Vogel aqui no filme, para dentro dessa estética, houve ali uma justaposição que eu não necessariamente achei que funcionou, porque ela não conversava diretamente com a história desse personagem, né? Parecia que o Lloyd Vogel estava sendo inserido dentro do Mr. Rogers. Eu acho que inclusive esse foi o intuito dessa escolha estilística, mas eu não sei se isso necessariamente funcionou o tempo todo, na medida que a gente tem uma pequena dissonância entre o estilo de cinematografia das cenas que estão aí com a presença do Lloyd Vogel para as demais cenas que apresentam o Mr. Rogers, são muito mais uma recriação histórica de um programa de TV. Então eu acho que essa estética não funciona muito bem em coerência, em coesão geral ao longo da narrativa para nos trazer um filme que é estilisticamente fechadinho no início ao fim, mas mesmo assim é uma escolha bastante ousada e que eu acho que funciona em alguns pontos e merece ser lembrada. Nas atuações, para mim é extremamente evidente que a Marielle Heller é uma ótima diretora, especialmente na questão da condução dos atores. Eu digo isso porque no ano passado ela já teve dois dos seus atores indicados aí para o Oscar, sendo eles a Melissa McCarthy e o Richard Grant pelo filme Can You Ever Forgive Me, e esse ano mais uma vez ela tem a presença de um dos seus atores aí no Oscar, dessa vez o Tom Hanks, voltando quase depois de 20 anos à maior premiação do cinema pela sua performance como o Mr. Rogers. E aqui eu tinha minhas dúvidas se o Tom Hanks era verdadeiramente um ator coadjuvante, né, como tinha sido indicado aí no Oscar, mas verdadeiramente a história do filme não é sobre o Mr. Rogers, era sobre o jornalista Lloyd Vogel, e o Mr. Rogers é sim um coadjuvante fundamental nessa história, mas ele não deixa de ser um coadjuvante. Então eu acho realmente impressionante como é que o Tom Hanks consegue, com um tempo de tela reduzido, né, ele ainda tem um tempo de tela bem considerável, nos fazer uma percepção tão forte, né, ele realmente consegue encarnar o Mr. Rogers sem necessariamente fazer uma imitação do amado apresentador, e ele consegue personificar todas as características principais do Mr. Rogers, né? Não somente os seus maneirismos e a maneira como é que ele falava e coisas nesse sentido, mas a gentileza desse cara, a percepção dele do mundo, que era de um esforço tremendo para que ele pudesse ter um impacto positivo na vida das pessoas, a atenção que ele tinha aos pequenos detalhes e ao nome das pessoas e às dores e questões que estavam sendo retratadas ali por outras pessoas nas conversas que ele tinha com elas. Então eu acho que todas as questões são transparecidas através da atuação do Tom Hanks, e eu estava um pouquinho cético em relação a isso, mas ele me venceu, ele realmente mereceu completamente essa indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e eu tô torcendo para ele na temporada de premiações, apesar de eu ter confiança que o Brad Pitt vai ganhar esse Oscar. Mas realmente uma atuação magistral por parte do Tom Hanks, voltando aí ao prêmio da Academia depois de quase 20 anos. Os demais atores fazem um papel competente, especialmente o Matthew Rhys e o Chris Cooper. Eles têm uma relação que é fundamental para a dinâmica emocional do filme, então eles precisavam também ter uma performance muito boa, mas a performance não chega aí ao patamar
da performance do Tom Hanks, o que acaba gerando uma pequena disparidade que faz parecer com que a atuação do Matthew Rhys e do Chris Cooper seja pior do que ela realmente foi, né? Porque está contrastando com uma performance verdadeiramente extraordinária. Mas eu acho que eles ainda assim conseguem ter uma competência muito boa de trazer a relação principal do filme à tona, né? Que é a relação entre o pai e o filho, interpretados pelo Chris Cooper e pelo Matthew Rhys. Então eu acho que essa dinâmica também funciona muito bem ao longo da narrativa, apesar de ser atrapalhado um pouquinho pelas escolhas visuais que eu citei anteriormente. Finalmente, no roteiro, eu acho que A Beautiful Day in the Neighborhood faz um trabalho competente de retratar parte da vida do Mr. Rogers e ao mesmo tempo usar isso somente de plano de fundo para outra história, mas como já disse, as escolhas estilísticas da Marielle Heller atrapalharam um pouquinho na história que é a central do filme verdadeiramente, né? Na narrativa do jornalista Lloyd Vogel, que está tentando uma reconciliação com o seu pai após um longo momento de briga entre essas duas figuras, e essa reconciliação está sendo ajudada pelo perfil que o Lloyd Vogel está fazendo do Mr. Rogers. Então eu acho que o roteiro ele tem um framing interessante, ele tem uma estrutura legal, mas eu acho que as escolhas estilísticas acabam atrapalhando um pouquinho a história, que parece um pouquinho dissonante em alguns momentos, na medida que ela não sabe muito bem qual história que ela está tentando contar, né? A história principal claramente é do jornalista Lloyd Vogel, mas talvez o maior destaque é dado pelo estilo, pela cinematografia e pela direção é dado ao Mr. Rogers, ao Tom Hanks, então acaba tendo essa pequena justaposição que eu não acho que necessariamente favorece o filme. Mas mesmo assim, A Beautiful Day in the Neighborhood, ou Um Lindo Dia na Vizinhança, é um filme bastante tocante, que acompanha a história de umas pessoas mais extraordinárias de todos os tempos, e eu acho que vale a pena ser assistido, nem que seja somente pela performance do Tom Hanks e pela competente direção da Marielle Heller. Vai saber aqui a nota 7.4 em 10, acho que é um filme bastante legal, muitas pessoas vão gostar dele, vai ser um dos favoritos aí de muitos na temporada de premiações. Então é isso aí, espectadores do vídeo, clique no marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de A Beautiful Day in the Neighborhood. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tudo isso é muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.